Salve Maria, dia 6 de fevereiro de 2021, da quarta semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje encontra-se em São Marcos, no capítulo 6, nos versículos do 30 ao 34. Do Evangelho segundo Marcos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu a numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, estamos no sábado, não é? Sábado, dia dedicado a Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, a Mãe de Deus. Por mais que também a Igreja nos permite hoje celebrar os santos mártires, Paulo Miki e companheiros, né, que foram anunciar a palavra no Japão e por isso foram martirizados. Mas a palavra de Deus hoje nos chama a atenção porque Jesus está nos falando da experiência após o retorno dos seus discípulos que foram em missão. Foram para anunciar o Evangelho, chamá-los à conversão, a uma mudança de vida, porque o reino de Deus estava no meio deles, ou seja, já tinha chegado. Né? E claro, os discípulos também receberam o mandato para expulsar os demônios. E claro, toda esta experiência, não é, toda esta caminhada causou, não é, um grande cansaço. E Jesus, não é, conhecendo, não é, a cada um, conhecendo o interior de cada um, os leva a descansar. Veja como Jesus sente a nossa humanidade. Porque é um tempo para tudo na nossa vida. Se a gente pega o nosso dia, 24 horas, se a gente pega durante uma semana, um mês, um ano, precisamos de tempos no dia, na semana, no mês e no ano para descansar. Só que descansar, não é, de Deus, o descansar de Deus não é não fazer nada. Ah, vou passar o dia sem fazer nada. E vai tirar férias de Deus? Vai tirar férias da sua oração? Da missa diária? Dos seus compromissos de fé? Não. Pode até tirar férias do trabalho, né? Da lida do dia a dia, que muitas vezes é estressante, que é dificultosa, mas de Deus a gente não tira férias. Por aí afora a gente vê movimentos e pastorais que tiram férias. Como é que pode? Ah, vou tirar férias desse movimento, daquele movimento. Ah, vamos dar um recesso. Imaginem se Deus tirasse recesso da humanidade, não é? De mim, de você. Se ele disse, já cansei, vou entrar de férias. O que era que a gente ia fazer? Não é verdade? Jesus os leva a descansar e ele diz, um pouco. Né? Descansar um pouco. Recuperar as energias, né? Descansar a mente, que muitas vezes está tão acelerada e por isso tantos transtornos mentais, tanta depressão. Por quê? Porque o cérebro está rodando, não é a 220 não, é muito mais. Então o corpo não acompanha a velocidade do cérebro e ele começa a entrar em choque. E aí causam as doenças neuróticas, né, neuropsíquicas e toda essa realidade que eu não sou conhecedor, né, por isso me atenho até aqui em relação a estas enfermidades. E então, não é mais Jesus, né, descansar um pouco, depois para comer, para repousar mesmo. Porque Jesus, né, conhece a cada um de nós e ele sabe aquilo que é melhor. E claro, conhecendo a humanidade, disse, vamos descansar um pouco. E também ele precisava de descanso. Mas a vontade do Cristo era fazer a vontade do Pai. Então ele sempre, né, estava vencendo a natureza. E foi sempre nos ensinando a isso. Eles foram descansar, comeram um pouco, pegaram a barca. Quando deram a volta para outra margem, já tinha um monte de gente. E qual o sentimento de Jesus? Vê aquele povo e diz, são como ovelhas sem pastor.
Quer dizer o quê? Estão perdidas, desamparadas, estão com fome, com necessidades, estão em perigo. A liturgia da missa de hoje nos faz rezar o Salmo 22. Isso mesmo, né? Rezar o Salmo 22, né? O Senhor é o pastor que me conduz e não me falta coisa alguma, né? Não me falta, porque o Senhor, né, vai me conduzir por onde? Pelos prados e campinas verdejantes e me levará a descansar. Ele me guia no caminho mais seguro, em honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão uma segurança, não é? A cada dia, se a gente reza este salmo entendendo o que a palavra de Deus, né, está nos dizendo, nos chamando a atenção, com certeza viveremos uma experiência profunda e forte de nosso Senhor em nossas vidas. É necessário, caríssimos, que nós nos dediquemos a uma vida de oração, de intimidade para com Deus. Claro, nosso Senhor vai vir sempre em auxílio da nossa necessidade, das nossas misérias. Quantas e quantas vezes Jesus olhou para nós e nos disse, né? Você está perdido, meu filho, minha filha. Está como uma ovelha desorientada. Precisa de um pastor que te oriente, que te guie, que te conduza. Este é o dom e a graça de Deus hoje. Abrace este dom e graça de Deus. Hoje Jesus está dizendo a você, eu quero ser o seu pastor. Eu quero conduzir a sua vida. Quero te encher de esperança e de fé. Peça a Jesus esta graça. Acolha, melhor dizendo, esta graça que Jesus quer derramar no seu coração. Somente Ele pode. E se você abraçar, com certeza você vai viver toda esta realidade em plenitude. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.